Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Eu costumo chamar aqui a trupe dos falidos. Tudo que não prestava se reuniu aqui. Pedro, Tomé, Natanael. Quem são eles? Pedro negou Jesus. Tomé, incrédulo. Natanael, preconceito. O que ele disse? Pode alguma coisa boa? Os filhos de Zebedeu, também chamados de filhos do trovão. E mais 2 discípulos que são anonimamente mencionados aqui. Deixa eu lhe dizer, a gente costuma dizer por aí que os iguais se atraem. É isso? O que a gente diz? Os iguais se atraem. Você é a soma das pessoas que estão ao seu redor. Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Uma trupe de falidos. Pessoas descrentes, inseguras, instáveis emocionalmente falando. Todos esses são influenciados por Pedro. E o que Pedro diz? Verso 3, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Deixa eu te dizer uma coisa, o que está acontecendo aqui? É muito significativa a ideia de Pedro voltar a pescar. Por quê? De onde foi que Cristo tirou? Do barco. Lucas capítulo 5 narra a pesca maravilhosa. Pedro havia se frustrado juntamente com seus amigos, uma noite de fracasso. Jesus aparece e diz, escuta, joga a rede do outro lado. Ele diz assim, eu conheço de mar, você não, mas já que você é o mestre, eu vou fazer isso. E ele joga a rede do outro lado. Para sua surpresa, o que acontece? Uma pesca extraordinária. Pedro sai do barco, se joga aos pés de Cristo. Cristo olha para ele e diz, você a partir de agora vai ser pescador de homens. E Cristo o incumbe dessa tão nobre responsabilidade e tarefa. Pedro luta, ele insiste, ele persiste, até que chega aquela quinta-feira à noite. 3 vezes ele teve a oportunidade de afirmar o seu chamado e a sua fé. E olhando para Cristo, diz a Bíblia, que ele perjurou. Ele praguejou. Ele fracassou. Esse fracasso era tão doído que diante da possibilidade da ressurreição de Cristo, Pedro atrai todos aqueles que tinham algum problema pessoal, emocional, espiritual. Ele é como um imã. Ele atrai esse tipo de gente. E quando eles chegam próximo dele, ele faz a sentença, eu vou pescar. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou voltar à minha velha vida. Quem vem comigo? Chega de ser pescador de homens, chega de ser um apóstolo, chega de ser discípulo. E ele vai, e a ironia da história é que ele passa mais uma noite inteira e nada ele apanha. E Jesus aparece na praia de longe, escuta, vocês têm alguma coisa aí? Jesus diz no verso 4, verso 5, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Se é difícil você permanecer com Cristo, tente viver longe dele, para você ver. Não se esqueça que uma vez abandonar os caminhos de Deus não significa voltar à velha vida. Sabe por quê? Verso 7. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, diz o texto, cingiu-se com a sua veste. Pedro não voltou à sua velha vida. Pedro voltou numa pior versão à sua velha vida. Se no primeiro encontro ele se lança diante de Cristo, agora ele está nu, pelado, com a mão no bolso, expondo a sua vergonha, demonstrando claramente quem ele era, um fracassado. Não se esqueça que se em algum momento da sua vida você ousar abandonar a Cristo, você nunca mais voltará a ser a mesma pessoa de antes. Você será uma pessoa pior. Você se lembra do ensinamento do Evangelho? Quando um demônio sai, depois ele volta
com companhia para assombrar a sua vida. Se está ruim com Cristo, muito pior sem Ele. Deixa eu analisar com você o olhar de Pedro, um olhar crítico. Primeira coisa, Pedro desistiu do seu chamado. Voltou a pescar. Influenciou quem estava com ele. Pedro demonstrou sua vergonha, estava nu. Uma situação muito pior do que na primeira ocasião do seu chamado, em Lucas 5. Pedro demonstrou a sua fragilidade, porque mais uma vez ele não conseguiu ver o mestre ao longe. Sabe por quê? Quem tem um olhar crítico não pode compreender as coisas do Espírito de Deus. Tome muito cuidado se você é como Pedro. E se você se orgulha ainda, dizer, não, eu sou uma pessoa crítica, tome mais cuidado ainda. Você pode estar contemplando feitos extraordinários de Deus, com os olhos fechados, vendados. A importância e significado que Cristo quer lhe conceder. Tome muito cuidado. Para Pedro, Jesus repete o mesmo milagre. É um convite a um novo começo. Toda pessoa crítica precisa se lembrar disso. Eu preciso voltar às minhas origens. Eu preciso buscar memórias afetivas passadas, espirituais. Eu preciso relembrar. Eu preciso voltar a viver certas práticas. Eu preciso aquecer meu coração. Não deixe a monotonia da sua fé ditar o rumo como você vive hoje. Segunda coisa. Depois de Jesus repetir o milagre da pesca maravilhosa, agora Jesus dá a oportunidade para Pedro confirmar o seu amor 3 vezes. Não foi 3 vezes que ele negou? 3 vezes agora ele precisava afirmar: Senhor, tu sabes que eu te amo. Entenda, para cada queda você precisa se levantar. Não é uma página que se vira esquecendo-se do passado, não. Você precisa vencer aquilo que te machucou, que te feriu. Com esse dia, Jesus estava arrastando Pedro de novo para aquela quinta-feira e fazendo-o lembrar nos porões da sua memória aquela triste imagem dele praguejando, ele jurando, ele negando. Jesus deu oportunidade para Pedro confirmar o seu amor 3 vezes. Logo após fazer isso, a sequência aqui do texto que nós não lemos. Verso 17. No final, Jesus diz: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, eu não desisti de você. Para mim, esse é o ponto alto do Evangelho. Não importa quem nós somos, Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. Você está caído no lodo do pecado, sua esperança foi embora, você está frágil, vulnerável. Deus não desiste de você.